Aleluia! Nós encontramos o bem mais precioso, irmãos. Aleluias. Aleluias. Quando eu conheci a palavra da fé, eu me lembro que eu não tinha uma vida ruim. Amém? Não tinha uma vida ruim. Eu tinha até um emprego. Eu era até casado. Mas essa palavra transformou minha vida de tal forma que não tinha como imaginar minha vida sem essa palavra. Eu não conseguia me imaginar voltando para trás, acreditando nas coisas que eu acreditava antes. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, a palavra de Cristo na nossa vida, ela nos coloca num outro lugar. Ela nos coloca num... Mesmo que aparentemente nada tenha mudado, se você mudou por dentro, você mudou tudo. Como é bom, irmão, saber que Deus é bom e que nos ama. Como é bom saber que não precisamos mais ter medo de Deus. Como é bom saber que nós não precisamos mais sentir culpa o tempo todo, porque não estamos agradando a Deus, porque não estamos orando o suficiente, porque não estamos lendo a Bíblia o suficiente. Essa prisão que eu vivia, e eu sei que muita gente vivia, não faz mais parte da nossa vida. Por isso que quando Jesus chega para Marta e fala assim: Marta, ele fala mais ou menos isso, né? Marta, deixa sua irmã em paz. Ela está fazendo certo, você ainda não entendeu o que ela está fazendo. Enquanto as igrejas muitas vezes ensinam a gente a ser Marta, você precisa fazer, você precisa realizar, você precisa fazer tanta coisa para Deus gostar de você. A gente aprendeu que a gente só precisa se aproximar. É o que agrada a Deus, amém? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que agrada a Deus então? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque para aproximar de Deus você precisa ter fé, amém? Então o que Paulo estava dizendo, não, o que o escritor aos Hebreus estava dizendo é: agradar a Deus é se aproximar de Deus, amém? Pensa que Ele é o seu pai. Seu pai, o que você agrada do teu filho? O que teu filho faz que te agrada? Ele te dá uma oferta? Ele te dá um presente caro? Ele fica perto de você, amém? Proximidade. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Deus, nos libertando, Deus, de todas as mentiras do diabo, Pai. Obrigado, Pai, porque hoje estamos em um novo momento, Pai. Nós sabemos quem somos no Senhor, Pai. Nós sabemos quem somos, nós sabemos quem o Senhor é. Oh, Pai, obrigado, Deus, porque todas as mentiras já foram deixadas para trás. E o nosso trabalho, Deus, a nossa vida é te conhecer cada dia mais. É entender como o Senhor é bom, é entender como o Senhor se importa com cada aspecto, com cada pedacinho de nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, por essa palavra nos transformando dia após dia, Pai. Somos livres no Senhor. Somos mais do que vencedores por aquilo que Cristo fez por nós. Obrigado, Pai, porque hoje podemos dormir bem. Podemos colocar a cabeça no travesseiro, Deus, e dormir. Porque podemos, Deus, fazer todas as coisas sabendo que somos amados pelo Senhor. E nada vai mudar isso. Obrigado, Pai, obrigado. Aleluia. Boa noite, irmãos. Você pode se sentar, amém? Obrigado, gente. Aleluia. Deus é bom e o diabo não presta, amém? Vocês sabiam que essa é uma das bases da nossa teologia? Deus é bom e o diabo não presta. Parece simples, né? Mas é uma revelação, irmãos. É uma revelação, porque tem muita gente que acha que Deus não é bom, não. Acha que Deus não está nem aí para a gente. De fato, eu estava ouvindo a ministração ontem, de um irmão falando que quando ele era criança, ele aprendeu na escola bíblica dominical que Deus estava com a mão aberta, preparada para punir aqueles que não fizessem a vontade dele. E ele fala que ele era criança, né? Então ele criou uma imagem na mente dele.
A imagem dele era a mão de Deus aberta, grandona assim, e o planeta Terra pequenininho assim, ó. Então ele estava com a mão sobre o planeta Terra, irmãos. E aí quem perdesse, quem se desviasse, quem errasse, a mão estava preparada para pesar. Amém? Amém não, né? Meu Deus! Uma mão preparada para punir. E tem muita gente que acha que Deus é isso, né? Aquele que vai nos punir. E graças a Deus a gente tem que andar direitinho e ficar observando tudo, porque a qualquer momento Ele pode nos punir. Ele está esperando uma brecha para nos punir. Mas nós conhecemos a verdade. E a verdade é que Deus está com a mão aberta para nos abençoar. Está com a mão aberta para nos levantar, para nos livrar, para nos proteger. O nosso inimigo não é Deus. Você fica feliz com isso? Irmão, se o nosso inimigo fosse Deus, a gente já está perdido. Porque não tem como brigar com Deus, né? Você sabe, né? Não tem como. Mas Deus é nosso amigo, amém? É nosso amigo. E o nosso inimigo é o diabo. E ele já está derrotado. De fato, é por isso que é o evangelho, né? É uma boa notícia mesmo. São várias boas notícias. A gente não está mais preso naquilo que nos prendia antes. A gente não está mais preso no pecado. A gente não está mais preso no medo. Toda aquela prisão que veio no Jardim do Éden, nós estamos libertos daquela prisão. Até mesmo uma coisa que a maioria das pessoas acha que ainda está valendo para a gente, que é do suor do teu rosto comerás. Irmãos, a gente não precisa mais comer do suor, irmãos. Não é maravilhoso isso? Jesus ensinou isso para a gente. Ele falou assim, gente, não, calma aí, passarinho, olha para o passarinho. Não é diferente do suor do teu rosto comerás e olha para o passarinho? É muito diferente. Jesus ele veio quebrar todas as coisas erradas que a gente aprendeu. Amém? Eu queria hoje falar um pouco para a gente sobre identidade. Amém? Porque identidade realmente é uma das coisas mais importantes, né? O que muda a nossa vida, saber quem a gente é. Queria que a gente fosse para Êxodo, no capítulo 2, no versículo 1. A gente vai falar um pouco sobre a história de Moisés. Moisés foi libertador do povo hebreu, né? Ele que fez com que o povo atravessasse o Mar Vermelho, fosse liberto. E aqui, Êxodo 2 conta o início da história de Moisés. Antes de Êxodo 2, tem Êxodo 1. Êxodo 1 conta como era a situação do povo hebreu ou do povo judeu dentro do Egito. Não era uma situação boa. Eles eram escravos, eles foram escravizados durante centenas de anos lá no Egito. E nesse momento em que o livro de Êxodo começa, você tem que os judeus tinham crescido muito dentro do país do Egito, ao ponto dos governantes ficarem com medo daquele povo, porque pensavam assim, eles vivem no nosso meio, mas eles não são egípcios. Eles têm costumes diferentes, eles comem diferente, eles se vestem diferente, eles falam diferente. Se houver uma guerra externa, qual a garantia que eu tenho que eles não vão se virar contra nós? Então, os governantes do Egito tiveram um plano. Eles falaram assim, vamos diminuir a população de judeus. E qual era o plano deles? Vamos matar os bebês do sexo masculino. Então esse foi o plano. A gente vai matar os bebês do sexo masculino. Para que só tenham meninas, né, e por conta disso, eles não se multipliquem, parem de se multiplicar. Inicialmente, eles falaram com as parteiras para poder fazer essa morte no parto, né, de forma disfarçada, mas as parteiras se rebelaram e não quiseram fazer parte do plano, então veio uma segunda ordem. Todo bebê judeu do sexo masculino seria jogado no rio Nilo para morrer. Amém? É assim que começa Êxodo 2. Que diz assim, ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Então, a intenção era que ele fosse morto ao nascer. Mas Moisés, que é esse menino, né, que
que a gente vai falar daqui a pouco, ele era bonito. Olha só, um bebê bonito. Uma raridade, né? E ela falou assim, não, ele é muito bonito, não vou deixar matar. E aí, escondeu ele por 3 meses. Lembra desse número, tá? 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro, vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, esse menino é dos hebreus. A pergunta é, como que ela sabia que ele era dos hebreus? Que ele era um bebê, né? Como é que ela sabia que ele era dos hebreus? Qual que é a idade dele? 3 meses. Todo hebreu do sexo masculino, ele passa por uma pequena cirurgia, quando ele tem 8 dias de vida. Então Moisés passou por essa cirurgia também. Ele tinha uma pequena incisão, uma pequena cirurgia de fimose. Então a filha do faraó viu e falou, é dos hebreus esse menino. Mas ela ficou com pena dele, né? Viu ele chorando. E ele era um menino bonito, lembra? Menino bonito. Então o que é que ela faz? Peraí, eu repeti aqui. Pronto. Ela faz assim. Ela adota esse menino. Mais do que isso, ela contrata a mãe do menino, Joquebede. E aí, ela contrata Joquebede para amamentar o menino, amém? Então ela paga a mãe de Moisés para dar leite para Moisés. Até o momento que ele estava mais crescidinho, e aí ela foi e adota ele como filho mesmo. Então ele se torna filho da filha do faraó. Você percebe que a partir de então a vida de Moisés muda muito, né? Ele era apenas um menino escravo, né, condenado à morte, mas de repente, agora, ele é um menino que faz parte da realeza. Amém? A vida dele é diferente. Ele não tem mais as dificuldades que os seus compatriotas tinham. De fato, ele estava melhor que quase todo mundo lá. E ela dá um nome para ele. E aí eu quero chamar a atenção para o nome que ela dá para ele, porque ela fala assim, ó. A filha do faraó desceu ao abrigo, menino dos hebreus. 10, isso mesmo, obrigado, pastor. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, a mãe, né? Que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Então a palavra Moisés significa tirado das águas. Então ela deu o nome para ele porque ele foi tirado das águas. Só que Moisés, ele tinha 3 meses e ele já tinha sido circuncidado. Sabe o que acontece quando o homem era circuncidado na cultura judaica? Ele também ganhava um nome. Amém? Ele era batizado. A gente vê isso na história de João Batista, que quando ele ia ser circuncidado, ia dar um nome para ele. Então quer dizer que Moisés, nessa época, ele já tinha um nome, não é? Quando ele foi adotado. Qual era o nome de Moisés antes de ser adotado pela filha do faraó? Alguém sabe? Ninguém sabe, irmãos. E olha que eu pesquisei, não achei. Não achei, ninguém sabe o nome de Moisés. Mas ele tinha um nome. Amém? Porque ele já tinha mais de 8 dias, ele tinha um nome. Só que a história não registra esse nome. A partir desse momento, o nome dele foi tirado das águas. Amém? Então a pergunta que eu quero fazer é, qual era o seu nome antes de você ter um nome? Amém? Porque o seu nome, quem deu foi quem? Seu nome, quem deu? Papai e mamãe, não foi? Ou às vezes o pai sozinho, como a gente vê muito aqui em Montes Claros, né? Eu vejo muita história em Montes Claros.
O pai sozinho vai registrar o menino e volta com um nome que ninguém tinha pensado antes. A mãe nunca tinha imaginado esse nome e chegou a surpresa. Ele vai chamar Ariosvaldo, né? Ninguém tinha imaginado. Acontece muito aqui. Pois bem, qual era o seu nome antes de você ter um nome? Qual era o seu nome antes de alguém te registrar? Moisés tinha um nome, mas a gente não sabe o nome de Moisés. A gente sabe o nome que ele ganhou por conta de uma circunstância da vida dele. Ele foi tirado das águas. Amém? Olha lá, Êxodo 2:11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e observou o trabalho pesado que realizavam. Então, um dia, depois de Moisés crescer naquela vida boa que ele tinha, né, naquela vida nobre que ele tinha, ele resolveu ir ver como os irmãos dele, ou como os compatriotas dele estavam. E ele percebeu que eles estavam sofrendo, eles estavam sendo escravizados. Quantos anos tinha Moisés? A Bíblia não fala em Êxodo, mas em Atos 7, no discurso de Estevão, fala que ele tinha 40 anos quando ele teve essa decisão. Então, 40 anos você já é uma pessoa formada, amém? Teoricamente, né? Você já sabe quem você é, mais ou menos. Você já tem uma vida, você já tem uma identidade. Mas com 40 anos ele teve essa ideia, falou assim, eu vou ver como estão os meus compatriotas, eu vou ver como estão aqueles da minha etnia, da minha tribo. E ele foi. Lá, ele viu um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus. Então ele viu um egípcio batendo num hebreu. Depois de olhar para todos os lados e não ver ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Então ele se revoltou. Naquele momento, a identidade dele era de um hebreu, amém? Ele não se identificou com o egípcio que estava batendo. Ele se identificou com um dos seus irmãos que estavam apanhando. Ele mata e o esconde. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, que batia, né? Por que você está espancando o seu companheiro? E o homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza o que fiz já foi descoberto. Então ele vê 2 irmãos hebreus, um batendo no outro, e ele intercede, ele fala assim, por que vocês estão brigando? Por que você está batendo no seu companheiro? E aí, o homem responde com uma pergunta boa. Ele pergunta para ele assim, quem o nomeou líder e juiz? Um dia, Moisés seria líder e juiz. Amém? Naquele momento, não. Mas ele pergunta, quem te nomeou? Quem disse que você é líder e juiz? Entende que a gente está falando aqui de quem era Moisés, de como que Moisés se enxergava? Moisés se enxergava como um hebreu que foi criado pelos egípcios, mas ele se via como hebreu. E ele se via como alguém que poderia ajudar os irmãos dele. Ele se via como alguém que poderia libertar os irmãos. Só que a primeira tentativa dele foi péssima, porque ele matou um egípcio e o escondeu. E quem que estava na hora? Ele, o egípcio e o hebreu. Ele mata o egípcio e o esconde. No outro dia, estava todo mundo sabendo. Quem contou? Né? Quem contou? O egípcio não, né? Quem contou? O próprio irmão dele, né, hebreu, contou para todo mundo, ó, Moisés matou aqui. E no outro dia, irmãos, estava todo mundo sabendo. E aí Moisés teve que fazer o quê? Fugir. Ele teve uma má experiência, não é? Ele quis fazer uma coisa boa, não quis? Quis libertar o que estava sofrendo, e depois viu 2 brigando e quis fazer as pazes entre eles, mas ele percebeu que ele não era tão bem recebido naquele lugar, que provavelmente os hebreus não enxergavam ele como um irmão, como ele enxergava eles. Ele se sentiu assim, assustado, né? Porque logo depois veio a ordem para que ele fosse preso, porque ele tinha, afinal de contas, tinha assassinado uma pessoa, e ele foge. E ele vai para uma terra chamada Midian. E lá em Midian ele se torna um pastor
de ovelhas. Amém? Se torna um pastor, começa a cuidar de animais para o sogro dele. Quanto tempo ele ficou em Midian cuidando de animais? Mais uma vez, em Atos dos Apóstolos, diz que ele ficou 40 anos. Então Moisés tinha 40 anos quando ele resolve visitar seus irmãos. Ele tem uma experiência ruim e ele fica 40 anos cuidando de animais no deserto, sem nem lembrar, aparentemente, do povo dele que tinha ficado para trás. Mas aí a gente tem Êxodo 3, que diz assim, versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho do sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça, ou de um arbusto. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou, vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés. Espera aí, gente, que saiu tudo aqui. Voltei aqui. Moisés, Moisés. Aqui estou, ele respondeu. Então Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é uma terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E o Senhor disse, tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito, e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Portanto, agora vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Amém? Quem sou eu? Sabe, irmãos, essa é uma pergunta muito importante para todos nós. Quem sou eu? A gente vê que Moisés aqui, ele teve um encontro sobrenatural com Deus. Deus se revelou para ele. Deus apareceu para ele de uma forma que era inegável, que existia algo sobrenatural acontecendo. Tinha um arbusto pegando fogo e ele não se consumia. Ou seja, não era um fogo natural que estava acontecendo ali, era um fogo sobrenatural. Moisés teve essa visão. Moisés escutou a voz de Deus. E Deus deu uma missão para Moisés, falou assim, você vai voltar e você vai libertar o meu povo. Você vai libertar aquelas pessoas, todos os seus irmãos, da opressão que eles estão vivendo. E Moisés fala, quem sou eu para fazer o que o Senhor me manda fazer? Sabe, irmãos, a gente precisa entender, quem está fazendo o rema aqui, só para eu saber? Amém? Então, essa semana, nós estamos tendo aula de realidades da nova criação, não é? Realidades da nova criação. O que a gente aprende, realidades da nova criação? Que a antiga criação foi uma criação perfeita. Deus criou o mundo de forma perfeita, Deus criou o homem de forma perfeita, mas aí o pecado veio, e aí o homem saiu da presença de Deus, foi retirado da presença de Deus por conta do pecado, e ele começou a ser influenciado pelo diabo, não é isso? O diabo engana o homem desde o início. A primeira coisa que ele fala para o homem a respeito de Deus é, Deus é mentiroso, não é? O homem tinha uma visão de Deus, ele conhecia Deus, mas aí o diabo chegou e falou assim, sabe de uma? Deus é mentiroso. E aí, aquilo ali trouxe dúvida, né? Como que eu me relaciono com alguém que é mentiroso? Como que eu vou confiar em alguém que é mentiroso? Só precisou de uma pessoa para falar. E olha para você ver, quem falou não era nem alguém que tivesse muita credibilidade, não. Era uma serpente
que o diabo usou para poder falar. Mas aí o homem ficou com essa dúvida, né? A mulher ficou nessa dúvida. Mentiroso, mentiroso. E sabe por quê? Sabe esse negócio que ele mandou você não fazer? Não comer o fruto? Não é porque você vai morrer. Você não vai morrer. É porque ele não quer que você fique no mesmo nível dele. Ele tem medo que você cresça. Amém? Olha só. As estratégias do diabo, elas não mudaram muito com o passar do tempo. Na verdade, ele normalmente faz o quê? Ele lida com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo, com as nossas ambições. O que melhor para fazer você gostar de alguém do que a pessoa falar assim, você é uma pessoa tão boa que tem gente que não quer que você cresça, viu? Não é bom a gente ouvir isso? Não é uma coisa agradável você falar assim, cara, está dando tudo errado na minha vida, eu estou sendo perseguido, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, e aí alguém fala com você assim, não, você não está fazendo nada errado, é inveja. Não é legal ouvir isso assim? Não é maravilhoso você ouvir isso? Né, quando eu lembro, né, tinha uma parente minha, não, cara, não posso contar essa história, não vou contar essa história, mas é tipo assim, a pessoa está lá, não vou contar, mas a pessoa está lá e ela está sofrendo, e aí as pessoas vão dizer assim, as pessoas não gostam dela, tá? As pessoas não gostam dela, porque aí você conversa com ela, você entende por que as pessoas não gostam dela. Aí as pessoas não gostam muito dela, ela não é muito chegada nela, mas ela fala assim, eu sei por que as pessoas não gostam de mim. Elas têm inveja. É porque eu sou muito bonito. Por isso as pessoas não gostam de mim. Aí fala assim, viu? Por que as pessoas não gostam de você? É isso. É porque elas têm inveja. E o que o diabo fez naquele dia foi exatamente a mesma coisa. Ele falou assim, sabe por que você não pode fazer isso? É porque Deus não quer que você cresça. Ele não quer que você fique grande. Sabe por quê? Você vai ficar do mesmo nível dele. E Deus não gosta de competição. Deus, ele quer te manter aí no seu lugar, porque se você crescer, quem vai saber o que você vai se tornar? É uma tentação diabólica. E que funciona até hoje. As pessoas ainda caem nessa. As pessoas ainda são convencidas de que elas não devem, aquilo que Deus tem para elas não é o melhor para elas. Na verdade, é só alguém querendo que elas não cresçam. É só alguém não reconhecendo o talento delas. Reconhecendo tanto que elas são boas por motivos ruins. Ou por inveja, ou por perseguição, não importa. Então, irmãos, a ideia é, o diabo sempre mentiu para nós a respeito de Deus, amém? Sempre foi. E depois que o homem então peca, e ele tem a comunhão com Deus rompida, o diabo ficou séculos e milênios continuando a nos ensinar quem era Deus, do jeito errado. E até hoje. Então ele continua falando que Deus quer o seu mal, que se você errar, ele vai te punir com muito prazer, que se precisar, ele vai acabar com a sua vida, acabar com a sua família, para te ensinar uma lição de humildade, que ele vai colocar doença em você, que ele vai colocar sofrimento na sua vida. Quem que ensinou isso para a gente? Foi o diabo, não é? Então, quando a gente aprende a palavra, quando a gente recebe essa revelação, quando a gente aprende realidades da nova criação, é maravilhoso saber que Deus não é nada daquilo que ensinaram para a gente. Amém? Não é nada daquilo que o mundo ensinou para a gente, e não é nada daquilo que várias igrejas ensinaram para a gente. Irmãos, uma vida com medo de Deus é uma vida tão opressa, é uma vida tão diferente daquilo que Deus imaginou para nós. Deus, ele fez de tudo para que a gente tivesse comunhão com Ele, para que a gente tivesse uma vida saudável com Ele, para que a gente tivesse relacionamento. E o diabo fez tudo para que a gente não entendesse quem Deus era. Mas um dia veio Jesus Cristo.
E Jesus Cristo é a imagem exata de Deus. Então, se você quer saber quem é Deus, você tem que olhar para Jesus. Amém? É isso, você tem que olhar para Jesus. E você tem que ver que Jesus nunca negou cura para ninguém. Amém? Nunca. E aí você pode filosofar razões para as pessoas ficarem doentes e para Deus não curar. Mas se você olhar para a vida de Jesus, você vai ver que ele nunca negou cura. E se a gente crê, e nós somos cristocêntricos, né, se a gente crê que Jesus é a revelação final, a gente tem que entender, Deus não nega cura para as pessoas. Deus não coloca doenças nas pessoas, assim como Jesus não colocou doenças nas pessoas. Deus, ele não quer a sua morte, ele não quer o seu mal, ele não quer a sua miséria, ele não quer que você tenha uma vida miserável na terra, ele quer que você prospere, ele quer que você cresça, ele quer que você se desenvolva em todas as áreas e que você tenha uma vida plena em todas as áreas. Esse é Jesus. E aí, quando a gente aprende quem Jesus é e a gente aprende quem Deus é, a nossa vida se transforma. Só de você saber isso, a sua vida se transforma. Amém? E eu posso falar isso de verdade, porque eu sei como é que é uma igreja que não crê nessas coisas. E não é bom. Sabe, esse culto que a gente tem que ficar todo mundo rindo assim, papapá. Você acha que é normal isso? De verdade? Toda igreja é assim? Todo mundo rindo no culto? As pessoas saem felizes do culto? Você acha normal? De verdade? Talvez você tenha acostumado. Mas não é normal. Tem muita igreja que as pessoas saem cabisbaixa mesmo. E falando assim, é isso mesmo. Pecador. Eu sabia que eu era ruim. Mas depois desse culto, eu vi que eu era muito pior. E aí parece que o peso só aumenta, né? Só aumenta, só aumenta. E aí você conversa com as pessoas e fala assim, como é que tá as coisas? É a guerra. Todos são soldados, né? Eu estou na guerra. Eu estou na luta. É isso mesmo, porque a vida é assim, você sabe como é que é. É uma luta mesmo. E a gente tem uma vida, irmãos, que a gente percebeu que a gente não está na luta mais. Na verdade, a gente está andando de vitória em vitória, de glória em glória. Amém? Se existe uma luta, essa luta é contra a gente mesmo. É para a gente se tornar cada vez melhor. Mas sabe, que bom que a nossa luta é contra a gente mesmo, porque a gente é fraco e a gente vai ganhar essa luta. Nós temos Cristo em nós, do nosso lado, amém? A nossa carne já perdeu a luta, se a gente quiser, amém? Então, a gente conheceu quem Deus é, a gente conheceu quem o diabo é. Só que o diabo, ele não mentiu para nós apenas a respeito de quem Deus era. Ele mentiu para nós também a respeito de quem a gente era. E era isso que eu queria falar nessa noite. Quem você é? Você é o que as pessoas falaram que você é? Você é o que a mãe falou que você é quando te deu um nome? Quem você é? Moisés, quando foi confrontado, né? E quando Deus chega para ele e fala assim, você tem uma missão? Ele fala assim, quem sou eu para realizar essa missão? E aí no versículo 10, Êxodo 4, 10, depois de uma grande discussão que Moisés teve com Deus, no versículo 10 ele diz assim, Moisés, porém, disse ao Senhor, se me permite, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, tenho muita dificuldade para falar. Por que Moisés falou isso? Porque Deus tinha falado, né? Você vai até o faraó e você vai falar com ele para deixar meu povo ir embora. Não é isso? Você vai liderar o meu povo, você vai falar com o faraó. E aí sabe o que Moisés fala? Senhor, se me permites, eu não consigo falar. Eu nunca tive facilidade, nem no passado, nem agora. Eu tenho dificuldade. Eu sei, algumas versões falam que eu tenho a língua pesada, não é? Tenho a língua pesada, eu não sei falar. Sabe, irmãos, essa foi a primeira vez na história que alguém chegou e falou assim, eu acho que o meu ministério é de socorros. Sabia? Basicamente é o que ele falou, não é? Ele falou assim, ó Deus, eu faço o que o Senhor mandar, mas não me pede para falar em público. Não é? E muitas pessoas vivem isso aqui. Não, Deus, eu sei que o Senhor tem coisa para mim, mas eu não gosto muito de aparecer. Eu não gosto muito de falar com as pessoas, eu gosto mais de ficar no meu cantinho.
E sabe, irmãos, o Ministério de Socorros é uma bênção. De verdade, o Ministério de Socorros faz parte da igreja. A igreja não funcionaria sem o Ministério de Socorros. Mas ele não pode ser um refúgio para você não fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, às vezes, vai te levar a fazer coisas que você não queria fazer. Ou melhor, que você acha que você não consegue fazer. Porque Moisés fala, eu não consigo falar. Ele estava falando, sabe quem eu sou? Quem é o Moisés? É alguém que não fala bem. É alguém que tem dificuldade para falar em público. E às vezes, irmãos, isso se torna a nossa identidade. A gente fala as nossas dificuldades, as nossas limitações, e isso se torna a nossa identidade. Eu não consigo fazer isso. Eu não tenho capacidade para fazer isso. Eu sei que Deus chamou algumas pessoas para fazerem, mas não sou eu, não me chamou. Versículo 11. O que é que Deus responde para Moisés? O Senhor lhe disse, quem deu boca ao homem? Quem o fez mudo ou surdo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que dizer. Então, vou abrir um parêntese aqui, porque a gente acabou de falar que Deus não coloca doença, né? E não é o que está falando aqui. Aqui não está falando, Deus não está falando assim que eu coloco doença na pessoa. O que Deus está falando em uma linguagem, em uma outra linguagem é, eu sei como que você é. Eu sei o que é uma boca muda, eu sei o que é uma boca que fala. Eu sei o que é um ouvido que escuta, eu sei o que é um ouvido surdo. Sabe de uma coisa? Se eu falei com você para você fazer, você consegue fazer. Amém? Deus está dando uma carteirada aqui, irmãos. E Ele está falando assim, eu te fiz. Eu sei o que você consegue fazer, ou o que você não consegue fazer. Amém? Sabe, você falar com Deus que você não consegue fazer o que Ele te mandou fazer, você acha que isso é humildade? Pensa. Deus falou assim, eu quero que você faça isso. Você fala assim, Deus, você não sabe, mas eu não consigo fazer isso aqui. Porque eu não sei, eu nunca consegui, eu tenho dificuldade nisso, sabe, Deus? Você acha que é humildade? Você falar com Deus que Ele está errado? De verdade. Eu acho que a maior soberba do mundo é essa. Você chegar para Deus e falar assim, Deus, eu acho que você está errado. Eu acho que você acertou muita coisa. Você fez as borboletas, fez os golfinhos, mas nessa aqui eu acho que você está errado, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou. E sabe, irmãos, olha que maravilha a gente saber isso. A gente não sabe quem a gente é, mesmo. A gente não sabe quem a gente é. A gente aprendeu tudo errado. A gente foi ensinado tudo errado. A gente foi ensinado que a gente tinha limitações que a gente nunca teve. A gente foi ensinado que a gente não consegue fazer coisas que a gente consegue fazer. É tão maravilhoso isso, né? Tem um livro do Reagan, que chama Zoe, A Própria Vida de Deus. É um livro curtinho, um livro fininho assim. Ele fala como que foi a vida dele, quando ele se converte, né? Quando ele tem uma experiência com o Senhor. E uma coisa que me chama muita atenção naquele livro, é que ele falava que ele era um aluno muito ruim na escola. Ele era um péssimo aluno na escola. Ele não tirava notas boas. Mas depois que ele tem experiência com Deus, ele volta para a escola, porque ele perdeu um ano, né, porque ele estava doente. Ele fala que ele se tornou o melhor aluno da turma. Por quê? Aí ele fala, por quê? Porque eu entendi que eu tenho a própria vida de Deus em mim. Isso quer dizer que aquelas limitações que ele viveu durante 17 anos, ele percebeu que aquilo ali nunca foi a vontade de Deus para ele. Ele percebeu que aquilo ali era só uma mentira, era só uma ilusão. E quando ele descobre a verdade sobre quem ele é, ele fala assim, eu posso tirar notas boas, eu posso entender as coisas. Sabe, irmãos, Moisés falava aqui, eu não consigo falar, mas Moisés falou muito na vida. Moisés, ele realmente vai lá e fala com o faraó. Mas depois que ele fala com o faraó e ele tira o povo do Egito,
Ele fica 40 anos orientando o povo no Egito, guiando aquele povo. E no início da caminhada dele, no início da liderança dele, ele fazia uma coisa interessante, que depois ele descobriu que era errada. Mas olha o que ele fazia. Ele ficava o dia inteiro, de manhã até de noite, na porta da tenda, e as pessoas vinham, faziam uma fila para perguntar para ele o que elas deveriam fazer com relação às coisas da vida. E ele respondia a elas, de manhã até de noite. E ele só parou de fazer isso porque o sogro dele falou assim, não faz isso que está fazendo mal para você, você não vai dar conta. Porque ele queria fazer isso. Mas ele não sabia falar, né? Ele era péssimo para falar. Deus, eu nunca falei. Eu sou péssimo para falar, eu falo pouquíssimo. Mas no início do ministério de liderança dele, ele não conseguia parar de falar. Então quem que sabe mais, né? É Deus ou é a gente? Irmãos, humildade, a gente tem falado sobre isso aqui na igreja, né? Humildade mesmo é você entender que Deus sabe mais do que você. É você entender que aquelas coisas que você tinha tão preciosas para você, diante do que Deus tem para você, elas não valem nada. A revelação de Deus é muito maior do que a sua própria revelação. O que Deus sabe a seu respeito é muito mais do que você sabe a seu respeito. E a vontade de Deus é que a gente realmente faça a vontade dele de maneira perfeita. Mas para fazer isso, a gente precisa deixar de achar que a gente se conhece. Amém? É importantíssimo isso, a gente tem que deixar de achar que a gente se conhece bem. Sabe uma coisa que particularmente me irrita muito, e que eu achava que era uma carnalidade minha, hoje eu acho que nem é uma carnalidade. É alguém falar comigo que não consegue fazer alguma coisa. Sério, eu fico irritado. A pessoa fala assim, eu não consigo aprender isso, porque eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas conseguem aprender qualquer coisa. Você é cristão, amém? Eu acho que você consegue aprender qualquer coisa. Quando a pessoa fala assim, eu tenho uma memória ruim, eu também não gosto de ouvir isso. Eu tenho uma memória ruim, eu não lembro das coisas. Eu não consigo aprender. Eu tenho dificuldade para entender isso aqui. Eu não acredito nisso, porque eu acredito na palavra de Deus. E a palavra não colocou essas limitações na gente. Quem colocou essas limitações na gente foi o diabo mesmo. Então, quando você fala coisas que você não consegue fazer, coisas que você é limitado, você acha que você está repetindo palavras de Deus a seu respeito? Ou você está só repetindo o que o diabo sempre falou com você? Amém? A gente tem que parar com isso. Porque Deus, para fazer qualquer coisa na terra, qualquer coisa, Ele só precisa de uma pessoa crendo, não é? Deus, Ele faz coisas incríveis, só precisa de pessoas na terra que creiam no que Ele falou e repitam e falem exatamente o que Ele está falando. Mas o diabo também é a mesma coisa. O diabo, para fazer qualquer coisa na terra, ele só precisa de uma pessoa repetindo o que ele fala. Irmãos, a sua vida está na sua mão. Melhor, a sua vida está na sua boca. Para de repetir o que o diabo falou com você. Eu sei que você conhece ele há muito tempo. Eu sei que ele estava com você desde a sua infância, que vocês brincaram juntos. Eu sei disso. E ele sempre falou coisas que você falava, é isso mesmo. Mas não tem mais tempo da gente fazer isso. A gente não fala mais que ele está certo. Amém? Eu sei que é difícil, eu sei que é uma transformação grande na nossa vida, mas vale a pena, irmãos. Vale a pena você ser teimoso a esse ponto de se recusar a falar as coisas que o diabo falou a seu respeito. Vale a pena você parar de falar assim. É porque é assim mesmo. Todo ano eu gripo. Todo ano, toda vez que muda o tempo eu gripo. É assim mesmo. Montes Claros é assim. Aqui essa terra me faz adoecer. A poeira aqui, essa poeira. Sabe, irmãos, você pode falar isso. Você pode falar mesmo, e quando você falar, o diabo vai pegar junto com você. Mas sabe, você pode não falar também. E a vontade de Deus é que você fale as coisas que Ele fala a seu respeito. Então Moisés, imagina gente, 40 anos cuidando de ovelha, cuidando de cabra, não sei. Quantos anos ele não ficou falando para ele bobagem naquele deserto, né?
Quantos anos sem aprender as coisas, quantos anos lembrando do fracasso, lembrando do que ele tinha deixado para trás, da tentativa que ele fez de libertar o povo, e de repente Deus aparece para ele e fala assim: ei, o seu sonho vai realizar, você vai libertar seus irmãos. Não era o que ele queria? Falou assim: gente, meus irmãos estão sofrendo, eu fui lá, tentei ajudar, não deu certo, e de repente Deus aparece de forma fantástica, no fogo, e fala assim: Moisés, é agora, seu sonho vai ser realizado. E sabe o que Moisés fala? É isso, Deus, é o que eu estava esperando. Não, Moisés fala assim: ah, Deus, eu não vou dar conta não. Mas não é isso que acontece com a gente direto também? Às vezes a gente quer tanto uma coisa de Deus, né? A gente ora, e às vezes a gente até esqueceu que a gente orou, e de repente aparece a chance, e a gente fala assim: ah não, Deus, acho que eu não vou dar conta não. Deus, Ele te conhece melhor do que você mesmo. E Ele quer realmente que coisas maravilhosas aconteçam na sua vida. Amém? Ele quer que você seja, eu não sei qual que é o seu sonho, amém? Mas eu sei que o sonho da maioria das pessoas é ser alguém relevante. Acho que basicamente todo mundo quer isso. Mesmo pessoas tímidas, mesmo pessoas que não gostam de aparecer, elas querem ser relevantes. Elas querem fazer diferença na vida de outras pessoas. Mesmo que seja poucas pessoas, mesmo que seja da própria família. Todo mundo, no fundo, quer fazer diferença. E sabe, o que Deus tem falado com a gente nos cultos, nas pregações, nos estudos, é isso. Você pode fazer diferença na vida das pessoas. Não é uma história da carochinha, amém? Não é um conto de fadas, é a vontade de Deus para você. Ele quer que você seja relevante. Ele quer que você faça diferença. Ele quer que você passe pela vida das pessoas e deixe uma transformação. É isso que Ele quer. E sabe quem que Ele quer que faça isso? Todas as pessoas. Porque a Bíblia fala que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Quem? Todo cristão tem o ministério da reconciliação. Os evangelistas têm, os profetas têm. Quem não é nenhum desses? Também. Todo mundo está nesse ministério. E existe alguma coisa que muda mais a vida de alguém do que o ministério da reconciliação? Existe alguma coisa mais importante do que a pessoa entender que Deus não é inimigo dela mais? É isso que é o ministério da reconciliação, né? Deus estava em Cristo, convencendo o mundo, chamando o mundo para Ele, falando assim: gente, não tem mais inimizade. Você acha que você é inimigo? Você não é inimigo mais. Esse é o nosso ministério. Amém? Esse é o nosso ministério. E nós vamos ser usados nesse ministério. Se a gente quiser. Se a gente acreditar que a gente pode. Lucas, capítulo 5, no versículo 1. Aqui a gente vai ver o chamado de Pedro. Lucas 5, 1 diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Então a gente vê que Pedro teve uma experiência semelhante de Moisés aqui. Moisés achou que era um dia normal. Mais um dia cuidando dos animais, até que ele viu uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Aqui Pedro também achou que estava tendo um dia normal, estava pescando, como fazia todos os dias, até que entrou um homem, esse homem pregou, o que não era tão normal, mas também não era excepcional,
E aí esse homem no final falou assim: Pedro, joga a rede de novo aí. E aí Pedro falou assim: ó Jesus, eu já tentei, não deu certo, mas você está falando, vou tentar. E ele jogou. E aí ele viu uma coisa sobrenatural, que foi uma pesca incrível, uma pesca maravilhosa. Muito, que ele nunca tinha tido na vida inteira. E talvez a gente não ache tão espetacular essa pesca, mas Pedro, lembra que Pedro era pescador. Ele sabia que era uma pesca normal. E ele sabia que era uma pesca sobrenatural. Então ele percebeu: eu estou diante de um homem de Deus. Eu estou diante de um homem excepcional, um homem que não é normal. Eu estou diante de uma revelação de Deus. E aí o que ele faz? Ele se ajoelha e fala: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Eu não sou digno de estar na sua presença. Então Pedro, ele sabia que ele era duas coisas. Ele sabia que ele era pecador e ele sabia que ele era pescador. Amém? Era o que ele achava que ele era naquele momento. Ele falou assim: não fica perto de mim, Jesus, eu sou um pecador. Mas no versículo 9 diz assim: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que tinham feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então ele falou: eu sou um pescador e um pecador. E Jesus chegou para ele assim: você não é nada disso que você está pensando. Na verdade, você é um pescador de homens. Você sempre foi um pescador de homens. Ele só não sabia. Como que a gente escolhe o nosso trabalho, né? Como que a gente escolhe a nossa profissão? Normalmente, a gente descobre primeiro aquilo que a gente gosta de fazer, não é? Eu gosto de fazer isso. Nath, quando criança, eu imagino que ela gostava de colorir, né? E ela coloria dentro do desenho, né? Que eu nunca soube fazer isso, né? A Nath coloria dentro do desenho. Então ela sabia assim: eu gosto de colorir. E eu sou boa nisso, porque eu consigo colorir dentro do desenho. Então normalmente são duas coisas que a gente faz, né? A gente descobre o que a gente gosta e o que a gente é bom. E aí tem uma terceira pergunta, que a gente faz um pouco depois, que é assim: isso dá dinheiro? Né? E muitas pessoas nessa de isso dá dinheiro, ignora as duas primeiras. E fala assim: ó, eu não sou bom, eu nem gosto, mas dá dinheiro, eu vou fazer. Muitas pessoas são assim, né? E a gente vê tanta gente que faz a vida em cima disso, né? Faz uma carreira em cima disso. Eu não gosto, eu não tenho aptidão, mas dá dinheiro, vale a pena, eu vou insistir. Aí as pessoas têm empregos que não tem nada a ver com elas, mas dá dinheiro. Outras pessoas têm sorte, e elas conseguem ser boas em alguma coisa, e gostar de alguma coisa, e ganhar dinheiro com aquilo. São as maneiras que a gente escolhe as nossas profissões. Pedro, certamente, ele não escolheu por nenhum desses motivos. Nem era porque ele gostava, nem era porque ele era bom naquilo. É porque o pai dele era pescador. E provavelmente o avô, e o bisavô, e o tataravô. Ele nasceu para ser um pescador. E ele foi um pescador a vida inteira. Nessa época Pedro já era casado. Então ele já tinha uma vida, já tinha uma família. Ele já tinha um rumo na vida dele. Ele era dono de uma empresa, junto com o irmão dele, André. Não é? Pedro e André. Qual que era o nome da empresa, pastor Marcos? Isso mesmo, Pescaria Dois Irmãos. Ele já tinha essa empresa. Ele já estava encaminhado na vida. Mas aí Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, não é nada disso que você está pensando. Você vai ser pescador de homens. E por mais poético que seja, você fala assim: não, mas olha só, ele já era pescador, né? Ele já sabia pescar, ele já jogava a rede, já vinha os peixes. Na verdade, no fundo, ele sempre soube que ele era pescador de homens. Mentira, irmãos. Tem nada a ver ser pescador de homens e pescar peixe. Nada a ver. Você não pesca homens com redes. Você não vai no mar pescar homens. Você tem que falar para pescar homens. E Pedro,
ele era uma pessoa sem estudo mesmo. Ele era aquela pessoa que, se fosse falar em público, muitos iam rir dele, porque ele não tinha as palavras, ele não tinha o vocabulário, ele não tinha o estudo mesmo. Ele era um pescador. Mas Jesus falou assim: você vai ser um pescador de homens. Por que eu queria chamar a atenção para Pedro nesse momento? Porque muitas vezes, irmãos, o que Deus tem para a sua vida não tem nada a ver com o que você está fazendo. E a gente tem que estar preparado para isso, amém? Para Jesus falar assim: não tem nada a ver com o que você está fazendo. Porque muitas vezes na vida cristã, às vezes a gente tenta encaixar a vida que a gente tem com a vida cristã, a vida que a gente já tinha antes de chegar no Evangelho, né? Aí fala assim: eu era um empresário, né? Então eu me converti, eu vou ser um empresário cristão. Eu vou continuar fazendo o que eu fazia, mas agora eu vou ganhar almas para Jesus através do que eu já fazia. Entende? Eu era um vendedor, mas eu vou adaptar isso aqui e tal. E o que Jesus nos mostra é que nem sempre vai ser assim. Nem sempre o que você fazia antes do Evangelho vai ter a ver com o que você vai fazer no Evangelho. E não tem problema, irmãos. Não tem problema. Você imagina se Pedro tentasse adaptar a vida dele de pescador com o que Jesus tinha para ele? Que fracasso que ia ser. Ele ia evangelizar no mar. Ele ia ficar no barquinho, pregando nas margens. Fala assim: não era isso, eu sempre fiz isso. Agora eu estou fazendo para Jesus. Ele teve que largar tudo. A gente só vê no livro de Atos, né, que é depois dos evangelhos, a gente não vê Pedro pescando nenhuma vez. Reparou isso? Pedro não pesca mais. Ele pescou quando Jesus chama. Depois que Jesus ressuscita e some assim, ele tem uma recaída, né? Tenta pescar de novo e é um fracasso. A pesca dele não dá certo. Jesus tem que aparecer de novo. Mas depois disso você nunca mais vê Pedro nadando. Você nunca mais vê Pedro num barco. Você nunca mais vê Pedro pescando, jogando rede. A vida dele tinha mudado a partir dali. E não é problema isso. Infelizmente a gente tem um pouco de vaidade, eu acho, nesse sentido, de achar que a gente é diferente de todo mundo e que Deus sempre falou com a gente e que Deus sempre nos guiou e tudo que eu estudei tem um propósito eterno. Eu não sei se tem, não. Eu já estudei muita coisa que eu acho que eu não vou usar nunca. E eu não tenho problema com isso também, não. Sabe, eu sou formado em eletrônica. Eu tenho um curso técnico de eletrônica. E aí eu fiz um mestrado em literatura, em letras. Será que eu vou usar isso? Não sei. Mas não é importante também. A gente não tem que parar de ter esses apegos, amém? Falar assim: nossa, eu fiz isso, eu gastei tempo, então eu tenho que encaixar isso na minha vida. Não, irmãos. Tem coisa que você fez que é para esquecer mesmo. Fala assim: isso aqui não é importante não. Deus tem coisa melhor para mim. Você acha que Pedro ficava lamentando enquanto ele estava lá pregando o Evangelho e levando o Evangelho para o lugar que nunca tinha ido, e ele passava, e a Bíblia fala que a sombra dele passava nos doentes, os doentes eram curados? Ele ficava pensando assim: puxa vida, eu me preparei tanto para ser pescador e agora eu não estou usando minhas habilidades de pescador. Deus sabe, Deus te conhece melhor do que você mesmo. As suas habilidades que você achava que te definiam não são o que te define. Sabe o que te define? A sua obediência. Isso te define. Aquelas coisas que você... Porque a gente tem isso, né? Quem é você? Normalmente, a primeira coisa que a gente fala é o nosso emprego, né? Quem é você? O que é você? Ah, eu sou empresário, eu sou médico, eu sou jornalista, eu sou professor. Mas não é isso que te define. Não são suas habilidades. Você é um filho de Deus. E as habilidades que você tinha ou que você tem, elas não importam. O que importam é o seu propósito nessa vida. Deus podia ter escolhido tantas pessoas. Ele escolheu Moisés, que achava que não sabia falar. Mas em Moisés ele encontrou uma coisa maravilhosa. Ele encontrou um coração totalmente submisso a ele. Ele encontrou... A gente vai ver isso. A gente não vai ver, não. Vou só citar para vocês, tá? Aquela conversa que Deus teve com Moisés não terminou do jeito que Deus queria, porque Moisés continuou insistindo que ele não podia falar em público.
E aí o que Deus fala? Então tá bom. Aí Deus ele abre uma exceção, né? Ele fala assim, então tá bom, Moisés. Não tem seu irmão, Arão? Arão fala bem público, não fala? Chama ele, ele vai ser sua porta-voz, você vai falar com ele, ele vai falar com o faraó. Pode ser assim? Pode. Aí foi assim. E Arão realmente falava com o faraó. Arão era bom para falar em público. Arão realizava os milagres, né? Através de Arão os milagres eram realizados. Arão era sensacional. Parecia que Arão era melhor do que Moisés. Então por que não foi Arão? Porque quando Moisés subiu no monte, e eles já tinham saído do Egito, ele subiu no monte para pegar as pedras da lei, a lei de Moisés, ficou 40 dias no monte, não deu sinal de vida, e o povo ficou assim, cadê Moisés, cadê Moisés? E Arão falou assim, então tá bom, vamos fazer uma estátua de ouro, vamos fazer um bezerro de ouro, então a gente vai adorar esse Deus aqui, enquanto Moisés não chega, só para vocês não se dispersarem. E foi assim que ele fez. Arão falava melhor que Moisés mesmo, e Arão realizava os milagres também. Mas sabe o que Arão não tinha? Ele não tinha o coração de Moisés, ele não tinha a fidelidade que Moisés tinha, a visão, amém? Ele não podia ser a pessoa, tinha que ser Moisés mesmo. Tem coisa que você vai fazer, que é você mesmo que vai fazer, e que você é a melhor pessoa para fazer, e talvez seja a única pessoa para fazer, e que você nem sabe como que você vai fazer, mas você tem isso dentro de você, amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. O que nós aprendemos? O que nós temos que aprender? Amém? Deus nos conhece melhor do que a gente mesmo. Ele sabe para que Ele chamou a gente. E quanto menos a gente lutar contra isso, mais rápido as coisas vão acontecer na nossa vida. Quanto menos a gente tentar fazer do nosso jeito, irmãos, mais as coisas vão acontecer na nossa vida. Eu tive um professor que ele falava assim, todas as coisas têm dois jeitos de fazer. Tem o seu jeito e tem o jeito certo. Amém? Tem o nosso jeito e tem o jeito de Deus. A gente não pode ficar tentando fazer as coisas do nosso jeito. A gente até pode, mas isso vai fazer tão mal para a gente, vai atrasar tanto a nossa vida. Nosso coração tem que ser assim, Pai, eu não sei de nada, eu não sei quem eu sou. De verdade, você pode fazer essa oração mesmo. Eu não sei quem eu sou, eu não sei de nada, eu achei que eu sabia, eu não sei. Eu descobri na igreja que eu não sei de nada. Me ensina. A gente vê no Rema, falando particularmente do Rema aqui, as pessoas que mais se desenvolvem são aquelas pessoas que mais rapidamente deixam as coisas que elas aprenderam antes para trás. Algumas pessoas ainda se agarram, sabe? Aquilo que elas aprenderam e tentam encaixar no que está aprendendo. Mas quando você tem uma crença e uma coisa na Bíblia que é contra essa crença, a gente não pode ter dúvida, irmão. A nossa crença não vale nada, a Bíblia vale. Amém? Quanto mais rápido você deixar de achar que sabe alguma coisa, mais rápido vai ser. Quanto menos você brigar para fazer as coisas do seu jeito, melhor as coisas vão ser. Aprenda uma coisa, o seu jeito não é o melhor jeito. O seu jeito não é o melhor jeito, é por isso que você está aqui. Você precisa de estar aqui, porque você precisa de melhorar. Eu preciso de melhorar, todo mundo aqui precisa de melhorar. E sabe como a gente melhora? Aprendendo o que Deus pensa a nosso respeito e vivendo desse jeito. Ô Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor quer o melhor para as nossas vidas, Pai. Eu oro, Pai, para que cada dia que passa, Pai, a gente tenha mais revelação da Tua vontade. A gente entenda mais quem nós somos no Senhor, a gente entenda mais aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor sabe mais do que nós sabemos. Obrigado, Pai, porque todas as limitações, Pai, que nós aprendemos que tínhamos, elas não existem na palavra do Senhor. Não existem, Pai, coisas que nós não podemos superar pela palavra, não existe nada que nós não podemos superar pela fé. Sabe, irmão, se você sempre teve essa mentalidade de que você não consegue ganhar dinheiro, isso é o diabo falando com você.
Se você sempre aprendeu que você não sabe administrar dinheiro, isso é o diabo falando com você. Nós temos uma unção que nos ensina a respeito de todas as coisas. E a vontade de Deus é que a gente seja bem-sucedido em todas as coisas. Eu sei que você pode ter isso na sua mente, eu não consigo guardar. Sempre que eu estou juntando, acontece alguma coisa e vai tudo embora. E eu perco tudo. Para que eu vou me esforçar? Esse tempo na sua vida terminou. Esse tempo na sua vida terminou. Esse tempo de não ter, de ter medo, de achar que nunca vai juntar nada, de achar que nunca vai ter nada. Isso não é para você. Nós recebemos essa palavra aqui, essa é uma palavra de crescimento, irmão, essa é uma palavra de desenvolvimento. A gente não prega uma teologia desequilibrada aqui, de que todo mundo vai ficar milionário. A gente nunca pregou, a gente nunca vai pregar isso aqui. Mas sabe de uma coisa? Você precisa ter uma vida boa. Você precisa ter uma boa jornada. E uma boa jornada é ter recursos necessários. Amém? Então, se você tem isso na sua mente, eu não consigo, os meus negócios não dão certo, as minhas finanças não prosperam, isso é uma mentira que está sendo contada para você. E está na hora de você começar a falar as coisas diferentes a seu respeito. Está na hora de você começar a falar. Sabe, a gente tem eventos aqui na igreja. Tem muitos eventos aqui na igreja mesmo. Se você gosta de eventos, essa aqui é a sua igreja, irmão. Tem sempre alguma coisa acontecendo. E eu sei que tem gente que fica um pouco apreensiva, falando assim, meu Deus, mais um evento. De onde vai vir o dinheiro? Sabe qual que é a sua mentalidade? Sua mentalidade tem que ser assim, que bom que tem evento. E sabe de uma coisa? Eu quero ofertar na vida dos meus irmãos. Se tiver alguém que não consegue pagar uma inscrição, eu estou aqui para poder pagar. Espera aí, eu não senti um amém. Vou falar de novo aqui. Você tem que pensar assim, ó. Se algum irmão meu não conseguir pagar, eu quero ser essa pessoa que vai pagar a inscrição. Amém? É assim que Deus quer que a gente vive, irmãos. De verdade. Essa é a ideia. Essa foi a ideia. Amém? Então hoje, graças a Deus, hoje é dia da gente entender. Nós estamos numa nova fase da nossa vida. Nós já começamos uma nova fase. 2025 é o ano da colheita nas nossas vidas. E a gente continua falando isso porque é a verdade. É a verdade, é a verdade. E graças a Deus nós somos libertos por essa palavra. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra em nossos corações, Pai. Obrigado. Obrigado porque eu creio, Pai, mais ousadia a partir de agora, Deus. Menos medo, Pai. O medo não vem do Senhor. O medo não é a Sua vontade para as nossas vidas. Nós não precisamos viver com medo. Obrigado pela ousadia, Deus. Obrigado pelas ideias, Deus. Obrigado por iniciativas de nossas partes, Pai. Obrigado, Pai. Tudo, Pai, para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.